Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar do filme Lances Inocentes. É um filme que vai falar de xadrez, vai falar de jogo, vai falar de uma criança precoce ali no xadrez. E que é um filme muito interessante e também emocionante, muitas coisas para a gente aprender com essa história. Mas antes da gente começar a falar sobre lances inocentes, aproveita que você está aqui no canal do YouTube Tatiana Benites e deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, deixa suas sugestões, segue a gente no canal. E se você ainda não apertou o sininho, aperta o sininho para que você também veja todas as vezes que a gente coloca um vídeo novo, você vai estar sabendo da nossa programação. E se você está assistindo a gente pela TV Mundo Maior ou pela Rádio Boa Nova, sejam muito bem-vindos também aqui ao canal. Quando você puder, entre aqui no canal Tatiana Benites no YouTube. E se você está assistindo a gente por esses canais, deixa também o seu like na rádio, na TV, os seus comentários, porque tudo isso chega para nós e a gente vai responder vocês com muito carinho, ok? Bom, dito isso, vou chamar para vocês aqui o nosso amigo Damião, que vai falar para a gente a ficha técnica desse filme. Olá, Tati. Olá, os amigos que nos acompanham em mais uma sessão pipoca espiritual. Lances Inocentes. Get for Bob Fischer. Data de lançamento: 11 de agosto de 1993, nos Estados Unidos. Diretor: Steven Zailan. 1 hora e 50 minutos de duração. Fala de esportes, fala de drama. Os pais de um menino prodígio de 7 anos não sabem se devem ajudá-lo a desenvolver o seu talento no jogo de xadrez ou deixar que ele tenha uma infância normal, como a de qualquer garoto de sua idade. Né? O filme Searching for Baby Bob Fischer, em português chamado de Lances Inocentes, retrata a história de um jovem prodígio do xadrez e a relação do seu pai e o treinador, inspirado na vida e carreira de Bob Fischer, o 11º campeão mundial de xadrez. O filme não foca exclusivamente na vida de Bob Fischer, mas sim na história desse menino, chamado Joss, que também se destaca no xadrez e passa por desafios semelhantes aos enfrentados por Bob Fischer. O filme explora temas como a pressão por resultados, a relação entre pais e filhos no contexto do esporte, Tati, e a busca pela excelência do xadrez. É um filme interessante. Eu não sei por que eles colocaram esse Lances Inocentes no nome do filme em português, mas o filme o original ele chama Searching for Bob Fischer, né? Que seria procurando Bob Fischer, né? Em busca de Bob Fischer, né? Porque ele se inspira nessa pessoa. Mas a gente já vai falar mais sobre esse filme depois da nossa vinhetinha. É isso, né, gente? Bom, a gente vai começar então aqui a falar sobre o filme Lances Inocentes. Esse filme faz a gente começar a ver, primeiro, a questão da cobrança quando a gente é muito pequeno, né? É um filme que vai mostrar para a gente, primeiro, as nossas habilidades, coisas que a gente tem facilidade, né? E depois ele vai para um caminho dos nossos valores, de quem nós somos exatamente. E é um filme que é gostoso de assistir, para que a gente consiga entender assim esse contexto, né? O que eu vi no início do filme, né, que é um menino que ele busca inspiração numa outra pessoa, mas que ele tem essa facilidade de aprender o xadrez. Eu não sei se vocês sabem jogar xadrez, mas é um jogo complicado, né? Ele é difícil. Exige estratégia, exige concentração,
uma série de técnicas, né, que muita gente não consegue jogar, né? Eu nunca aprendi, né? Nunca ninguém me ensinou, parou para me ensinar o xadrez. Aqui na Europa, as crianças têm o jogo de xadrez desde o infantil, ou seja, desde os 3 anos de idade, eles já começam a aprender xadrez. É uma disciplina na escola, né? O xadrez. Porque ele desenvolve muitas habilidades, né, nas pessoas, principalmente nas crianças. E aí, dentro do filme, mostra muito uma coisa que no espiritismo a gente fala das nossas tendências que a gente traz de outras vidas. Geralmente a gente usa o termo más tendências, né? A gente traz as nossas más tendências conosco, mas também a gente traz as nossas boas tendências, né? As pessoas boas, elas já vêm com aquela energia boa com elas, né? E acho que por isso também devem ter colocado esse nome aí, Lances Inocentes, para ficar uma coisa mais fácil para ser entendido no Brasil, né? E em português, mas que dá também a entender algo sobre o filme. Se a gente vai falar do personagem do filme, que é um menininho, Josh, né? Ele acaba sendo um personagem que mostra pra gente a questão da tendência boa. Ele tem uma essência boa. Então, por mais que ele receba críticas, por mais que as pessoas falem coisas negativas para ele vai para um lado que é mais positivo, né? Então, ele trata as pessoas bem. É claro que ele também se frustra como qualquer criança, né? É claro que ele também fica infeliz com algumas coisas que acontecem quando ele perde, né? Mas ele tem uma tendência a ser positivo, ele tem uma tendência a ser uma pessoa boa, a ajudar o próximo, a gostar da simplicidade, né? Ele acaba se inspirando nas pessoas que jogam xadrez nas ruas, né? Então, existem parques, existem praças onde tem as mesas, né? E as pessoas se reúnem para jogar xadrez. Aqui na Europa é um pouco comum, assim, em algumas praças você tem mesinhas, e nessas mesinhas já tem até desenhado o tabuleiro do xadrez. Então, ele se inspira nessas pessoas, ele acha muito legal e ele presta atenção, né, visualmente ali, em todos os lances e tudo que as pessoas vão fazendo. E ali tem pessoas que o julgam e tem pessoas que têm boa vontade e acreditam nele, né, para ensinar. Então, é tão gostoso quando a gente vê essas pessoas inspirando as crianças, né, coisas bobas, né? Eu me lembrei agora de uma coisa boba. Quando eu era pequena, que no shopping Ibirapuera, uma época, muito tempo atrás, tinha pista de gelo. E a gente podia patinar no gelo. E aí meu pai levava eu e minha irmã para a gente ir patinar, e a gente não sabia, a gente ficava segurando ali no corrimão do negócio. E eu achava o máximo as pessoas que conseguiam, e tinham pessoas que iam lá treinar, mais profissionais, assim, e eu ficava com o olhinho brilhando, assim, né? E daí teve um dia que tinha um moço, e daí eu falei para ele: "Você pode me ajudar?", né? E ele ajudou, né, de todo o coração. E ele me ensinou muita coisa, ele me ensinou a me soltar, a andar para trás e não sei o quê, e depois eu me sentia profissional, né, porque ele tirou o tempo dele para se dedicar a ensinar uma pessoa que ele nunca viu na vida. E depois, outros sábados que a gente foi, ele estava lá e ajudou de novo, e me ajudou de novo, até eu ficar boa, né, naquilo. E era um prazer para ele, né, conseguir ver, e acho que ver a minha felicidade com isso. E é tão gostoso quando a gente faz isso por alguém, né? Então, no filme também
tem pessoas, né, que se envolvem com esse menino, mas nesse contexto da simplicidade, né? Os pais, o pai principalmente, né, quer que ele seja bom, quer que ele seja profissional, quer, né, investir na carreira do menino. E daí a gente vem, né, com aquela coisa de será que é o melhor? Será que não é? Né? Mas a gente, desde o começo ali, a gente sente que ele tem uma coisa de bom menino. Ele é uma pessoa boa para ajudar, para fazer as coisas, mas o filme ainda deixa aquela coisa de será que é melhor ele seguir o caminho de criança e brincar e tudo mais, né? Os pais ficam muito na dúvida se levam ele para uma escola ou se é melhor tirar isso da cabeça dele, né, Damião? É a dúvida, né, que sempre existe, né, da cabeça de todos os pais, né, o que fazer, né, nessas horas. Se bem que tem um filme que passa muita lição para os pais. A melhor lição para os pais e crianças que apresentam ali um talento excepcional é que não devemos aprender a nos, que tem que aprender a nos dedicar, né, não às expectativas do que queremos para eles, e sim às suas formações pessoais para a compreensão e o respeito às diferenças, ajudando a descobrirem suas paixões e necessidades para que sejam bem-sucedidos e felizes nas suas escolhas, né, Tati? E a vida do menino Jos vai se desenhando por entre conflitos, né, Tati, causados pelos próprios adultos. Por exemplo, que você estava comentando, o menino adora jogar na praça, onde adultos apostam suas partidas, e joga de forma ousada e até mesmo indisciplinada, mas o seu professor tradicional, que ele foi contratado pelo pai, o proíbe de participar desses eventos de rua. Aí a mãe busca perceber o que o menino deseja. E cabe também aos pais, escolhidos para essa responsabilidade, educar o espírito, né, que chega ao lar com amor, com dedicação e, acima de tudo, muita paciência, por ser realmente uma prova de muita coragem para ambas as partes. Os pais têm de se conscientizar de que o lar é uma escola e também o hospital espiritual, onde os filhos recebem o preparo necessário para aproveitarem, né, Tati, a oportunidade abençoada da reencarnação, Tati. Ah, que legal você falar isso, né? Da disciplina e da educação do espírito, né? Educação do espírito é o que traz Eurípides Barçanufo, né? Ele fala que a gente tem que educar o espírito, porque embora venhamos todos crianças, né? Nós somos espíritos que já vivemos outras encarnações, então a gente já tem uma vivência e por isso das nossas boas ou más tendências, né? Então quando a gente fala de educação do espírito, é isso, a gente precisa podar essas arvorezinhas que vieram para cá, porque quando a gente só vem se a gente precisa melhorar em algo, né? E a função dos pais é que essa moldagem se dê na primeira infância, ou seja, do 0 aos 6 anos, né, onde as más tendências começam a aparecer e que os pais precisam aprender a dizer não, né, e a frear essas más tendências. Elas podem aparecer também em outros períodos da nossa vida, né, mas que os pais tenham o controle, que possam ainda moldar o caráter é na primeira infância. Depois eles podem ter o controle, mas o caráter já está formado ali, né, desde o do princípio da vida, né. Mas no filme, né, eles conseguem um professor que é um cara profissional, né, muito exigente para uma criança, ele é muito exigente e o menino realmente é bom naquilo que ele faz, né? Só que ele prefere jogar na praça, ele prefere aquele jogo rápido e o professor fala, não, isso é indisciplina, isso está errado, não é assim que joga. Ele fala, tá, mas eles ganham, né?
Mas eles conseguem chegar no resultado final, né? Então, às vezes a gente tem que olhar para o nosso redor e ver que nem todo mundo aprende igual, nem todo mundo segue o mesmo caminho, e a gente pode chegar no mesmo resultado, cada um à sua maneira, né? Então, isso é o interessante da vida, né? É interessante porque daí a gente começa a ver a questão dos nossos valores, e no filme tem uma parte, aí vou dar um pouco de spoiler aqui, mas também não é muito, não é muito. Tem uma hora que o professor fala, mas você tem que odiar os seus adversários. Ele fala essa frase. Aquilo para mim caiu como uma bomba, né? E para o menino também. E o menino fala, não, eu não preciso odiar os meus adversários. Porque a princípio ele perde alguns jogos, né? Algumas partidas, acho que não fala jogos, né? No xadrez. Ele perde algumas partidas porque muitas vezes ele fala, se o outro perder, ele vai ficar mal. Então, ele acaba se condoendo, se colocando no lugar do outro. O nível de empatia dele é tão grande que ele acaba cedendo o seu lugar para o próximo, né? Para o outro. E daí, claro que as pessoas não gostam de perder. Ele também não gosta de perder. Mas não liga, né? Porque é uma escolha dele. Então, muitas vezes é uma escolha a gente perder ou ganhar. E tudo bem a gente perder, gente. Tudo bem a gente perder algumas vezes na vida. Faz parte da gente perder, mesmo que não faça parte da nossa estratégia. Às vezes a gente é superado pelo outro que é melhor que a gente. E tudo bem, porque a gente não é perfeito. Essa outra pessoa que é melhor que a gente nisso também não é perfeita. Mas talvez ela seja melhor que nós em alguns quesitos. E tudo bem, porque talvez sejamos melhores em outras coisas. E o negócio é, a gente não precisa ficar se comparando com o próximo. A gente precisa ser a gente, seguir os nossos instintos, seguir o nosso coração, né? O que eu quero, o que faz bem para mim, o que não vai prejudicar o próximo. O que eu gostaria que fizesse para mim, que eu posso fazer para o próximo. Então, essa busca pela excelência, ela existe. A gente está sempre em busca de sermos melhores, né, para a gente conseguir galgar alguma coisa, né? Mas o que é importante para a gente é que a gente consiga desfrutar desse caminho sendo pessoas boas, né? Porque um dia nós chegaremos na perfeição, né? Já está escrito, um dia a gente vai chegar lá, mas pode demorar mais para uns, menos para o outro, né? Não importa, importa que onde eu quero chegar, eu vou chegar. A gente só não sabe o tempo, porque muitas coisas não dependem da gente, depende, ó, do nosso Pai maior, tá lá em cima. Mas os desafios na vida, eles são necessários para que a gente consiga a excelência, né, Daniel? Sim, faz parte, né? Senão, que graça tem? A gente, como enfrentamos esses desafios que surgem da vida, né? E os desafios da vida são necessários para o nosso progresso. E o Livro dos Espíritos, questões 132, 133, os espíritos da codificação discorrem sobre a importância da encarnação como meio para que o progresso e a evolução espiritual se consolidem. Afinal, através dos desafios da vida corporal, nós somos guiados em direção à perfeição. Em sua infinita sabedoria, bondade e justiça, Deus permitiu as várias reencarnações como meio para que todos nós tenhamos as oportunidades de progredir
na caminhada evolutiva. O caminho para a perfeição, sem dúvida, não é fácil, não é simples. Ele requer que haja um esforço consciente e contínuo para que possamos desenvolver um progresso moral, bem como o nosso conhecimento. Então, a busca pela excelência no contexto do Espiritismo está ligada ao processo de reforma íntima, do aperfeiçoamento moral. E o Espiritismo, como doutrina de transformação moral, encoraja o indivíduo a buscar o desenvolvimento de suas potencialidades e a superar suas imperfeições, visando a evolução espiritual. A excelência, portanto, não se limita a conquistas materiais ou intelectuais, mas se estende ao cultivo de virtudes e à prática do bem, impulsionando o indivíduo em direção à perfeição relativa. Só fazemos o melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. E a busca da excelência não deve ser o objetivo, e sim o hábito, como já dizia Aristóteles, Tati. Isso faz parte do princípio, né, da educação. A memorização e o ensino, né, o aprendizado, ele só se dá se a gente repete, né? Eu sempre lembro da tabuada, que eu falava, meu Deus, eu tenho que repetir todo dia eu tenho que ficar lá, 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 4, ai, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4, né? E eu lembro que eu falava, ai, de novo, tabuada do 5, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, né? Mas é só assim que a gente aprende qualquer coisa por repetição, né? Porque o nosso cérebro entende assim. Cada vez que a gente repete, a gente vai alimentando ali aquela areazinha que precisa desse alimento para entender que é aquilo que é o correto. E às vezes a gente alimenta areazinhas que não são boas, né? A gente alimenta a área que não é boa e a gente deixa de alimentar a área que a gente precisava para a gente aprender. Então a gente aprende alguma coisa ruim e repete, 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 repete aquela coisa ruim. Isso acontece com o uso de drogas, acontece com comer errado, acontece com o sedentarismo, né? Acontece com uma série de coisas que a gente acaba repetindo e que não faz bem pra gente. Agora, o que a gente aprende também é devido à repetição. E no filme, né, o menino repete várias vezes os mesmos movimentos, né? Ele todos os dias vai lá aprender, vai ficar treinando, mas para ele o prazeroso é fazer isso na praça, com aquelas pessoas que são mais indisciplinadas no sentido da questão pedagógica, né, da pedagogia do cara lá, do profissional, que não é assim, é o passo a passo, blá, 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 blá. E quando o menino realmente se libera e fala, não, eu acho que o melhor é fazer daquele jeito, é quando começa a dar certo, porque para ele é isso que funciona, e isso é interessante. Cada pessoa aprende de um jeito, né? E cada pessoa vai se dar bem com uma fórmula. Nem sempre a fórmula que funciona para mim funciona para você. E as fórmulas que funcionam para você nem sempre vão funcionar para mim, né? Então, é isso que a gente precisa entender, né? Para conseguir viver em sociedade. Existe também uma coisa muito interessante no xadrez, que como eu nunca joguei, não sei direito todas as técnicas e tudo mais, mas que no filme a gente acaba aprendendo um pouco, né? É a questão de você oferecer para nenhum dos dois perderem, né? A gente oferece ao outro a possibilidade do empate, né? Então, quando a gente fala, né, da caridade no espiritismo, a gente fala da caridade sem humilhação, né? E quando a gente começa a falar da caridade sem humilhação, eu não crescer para cima de você, embora eu esteja te ajudando, né? Em vez de se eu estou aqui e você está aqui, eu estou te ajudando, em vez de eu fazer você subir porque é mais difícil, eu baixo. Eu me igualo a você, né?
para que você não se sinta humilhado, para que você não tenha que ficar olhando para cima, né? Eu me abaixo e a gente pode olhar nos olhos. Então é isso que importa, né? E eu descobri, né? Todo mundo deve saber, menos eu, mas assim, no xadrez também existe isso, né? Essa igualdade de voltar e falar, não, eu me abaixo, né? E em vez de alguém perder, eu vou ganhar de você. Então, para não te humilhar, para você não sentir essa pressão, eu te ofereço o empate, né? E eu acho que essa é uma grande forma de caridade, né? Quando a gente traz isso para o nosso estudo, né? Para o Evangelho, né? Tá lá, né? No capítulo 12 ali, quando a gente fala da caridade material, quando a gente fala da caridade com o próximo, né? Então, a gente aprende isso também no filme, né? E o filme mostra que ele faz tudo isso pelo coração dele. Isso é uma coisa dele, né? Mas porque também ele se inspira em outras pessoas, né? E é muito gostoso quando a gente se inspira em pessoas boas, em pessoas que a gente fala, olha, eu só aprendi com ele, né? E muitas vezes é um dom que a gente traz, alguma coisa que a gente traz, né, que a gente chama de prodígio, né, a criança prodígio e tudo mais, mas que traz, que a gente vê que também é inspirado pelas pessoas de fora, né, Damião? Sim, e essa cena que a Tati trouxe ali, que vai assistir, que você vai perceber também, né, Tati? Aí quando você para, tem essa humildade linda, né, de você falar, de oferecer o empate e tudo. Só que aí o orgulho do outro não permite. Gente, como isso é nítido da vida, da existência, e está presente no filme, o orgulho do outro não permite, Tati. É muito interessante, né? Porque nós todos temos nosso ego, a gente tem o nosso orgulho, né? E a gente tem os nossos momentos de ai, quero brilhar, de não vou aceitar essa derrota, ou de imagina, se jamais vai ganhar de mim, né? Essa soberba, né, também. Então, acontece esse tipo de coisa também no filme, né? Mas existe essa humildade, né, de você baixar um degrau e falar, não, eu olho nos teus olhos, né, eu te vejo, né, como no Avatar, né, que ele falava, eu te vejo, né, eu vejo você. E é um filme muito bonitinho, gente. Existe toda uma questão aí para a gente refletir psicológica, né? Pressão psicológica com a criança, mas que vale muito a pena a gente refletir sobre as nossas habilidades, sobre as coisas que nós podemos aprender, né? E como nós aprendemos também. Eu acho que é muito, muito importante isso, como os pais podem incentivar e quando os pais podem frear também, de falar, não, isso aí também está indo longe demais, mesmo porque hoje em dia a gente tem essa questão de superexcitação o tempo inteiro na tela, né, superestimulação através das telas e tudo mais, e que a gente precisa aí dar uma amenizada, uma freada sempre que possível. Mas é isso, gente. Nosso tempo está acabando. Eu convido vocês a deixar o like de vocês aqui. Se você não segue a gente no canal, segue a gente, torne-se um colaborador também, né? Também escreva para a gente, deixe sempre um comentário para que a gente possa responder para vocês e que também engaja mais gente. Ah, compartilha, né? Porque na sexta-feira que vem a gente está aqui de volta e a gente vai trazer mais uma análise espiritual de um filme. A gente espera vocês. Um beijo, gente. Fica com Deus e até mais. Tchau, tchau.